Se você clicou nesse vídeo é porque você já ouviu falar sobre a dieta carnívora. Essa aqui é uma dieta que se baseia quase que exclusivamente no consumo de alimentos de origem animal, principalmente a carne vermelha, se popularizou bastante nos últimos anos. Muita gente tem aclamado vários benefícios, perda de peso, regulação glicêmica, mas uma coisa que preocupa muita gente é o potencial risco cardiovascular. Porque comer carne de forma sistemática o dia inteiro aumenta e muito o colesterol. E acabou de sair um estudo agora em 2025 provando que a dieta carnívora causa doenças cardiovasculares. E é exatamente sobre esse estudo que nós vamos discutir aqui nesse vídeo. Pois é, o estudo em questão tem uma história muito interessante por trás que com certeza você vai querer ouvir aqui agora. O estudo é esse aqui que recrutou uma série de indivíduos submetidos a uma dieta cetogênica, uma dieta com base em alimentos de origem animal, muito parecida com a dieta carnívora. E o que é interessante dessa pesquisa é que ela foi conduzida por aqueles que defendem esse padrão alimentar. Esse estudo foi conduzido por esse rapaz aqui, o Nicholas Norris, um forte defensor da dieta carnívora. E é um desses casos de um indivíduo que seguiu esse padrão alimentar e viu benefícios particulares para a saúde dele e quis estudar isso mais a fundo. E como ele é um pesquisador que está dentro de uma das grandes universidades dos Estados Unidos, ele acabou tomando muito foco e conduzindo pesquisas que chamaram muito atenção. E a hipótese dele, que é muito plausível, é a seguinte: se a gente pegar indivíduos que são saudáveis em todos os quesitos, menos o colesterol, será que a gente tem incremento no risco cardiovascular? É um grupo muito específico de indivíduos que ele chama de Lean Mass Hyperresponders, que como o próprio nome sugere, são indivíduos que são muito magros e que têm em geral uma saúde muito satisfatória, tudo saudável exceto o colesterol LDL. Esses indivíduos, quando submetidos a uma dieta carnívora, uma dieta cetogênica, apresentam elevações muito agressivas nesse tipo de colesterol. Colesterol esse, o LDL, que é considerado o colesterol ruim, que parece causar doenças cardiovasculares. Mas a ideia do Nicholas e dos seus colegas era provar que não, isso não é verdade. Indivíduos que são saudáveis em todos os quesitos vão ter saúde cardiovascular apesar dessa elevação no colesterol. E eles não podiam estar mais errados. É uma história bem complicada que eu vou explicar agora para você nesse vídeo. Como você já entendeu, era um time de pesquisadores que tinham como intenção defender a dieta carnívora, mostrar que esse padrão alimentar é sim saudável, que pode ter várias aplicações para a nossa saúde. O que eles fizeram nesse estudo foi recrutar 100 indivíduos que tinham esse perfil aí, de novo, um perfil de baixo peso, todos os parâmetros de saúde adequados, exceto o colesterol LDL. Eles acompanharam esses indivíduos por um ano, fizeram ultrassom do coração para aferir a calcificação das artérias, ou seja, eles foram lá e mediram a progressão ou regressão de placas de ateroma conforme o tempo passava. Um estudo, então, que seria capaz de provar que a dieta carnívora causa ou não doenças cardiovasculares. E toda a conversa, todo o ibope por trás desse estudo começou um ano atrás. Inclusive o Nicholas participou de várias entrevistas falando sobre o seu estudo. Na época, ele que ficou famoso por causa de um estudo com a bolacha Oreo. Eu sei, parece absurdo, mas o Nicholas provou que ele consegue baixar o colesterol consumindo bolacha Oreo. E é claro, um tema tão absurdo chamou a atenção de toda a comunidade científica. Ele ficou famoso nas mídias sociais por causa desse estudo com a bolacha Oreo. E aí ele foi lá e foi provar que a dieta carnívora não causa problemas cardiovasculares, coisa nenhuma. Então vamos lá, eles acompanharam esses indivíduos por um ano, fazendo esses ultrassons aí do coração para comparar aí como que seria a progressão ou não das placas de ateroma. Essa medida aí de calcificação das artérias é muito precisa porque literalmente vai lá e afere quanto que essas placas estão aumentando ou não. Se você não sabe o que é placa de ateroma, é aquela estrutura que se acumula nas nossas artérias, pode causar inflamação e levar a eventos cardiovasculares, porque literalmente causa entupimento das artérias, impedindo um fluxo sanguíneo adequado para o coração, e isso leva a eventos cardiovasculares, por exemplo, um infarto. Então, se o indivíduo tiver progressão na calcificação de artérias, ele está aumentando e muito o risco para esse tipo de evento cardiovascular. E se você é desatento e lê só o resumo do artigo ou vai direto para a discussão, dá a impressão que realmente o estudo deles provou a hipótese. Quer dizer, provou que a dieta carnívora, a dieta cetogênica, é uma dieta segura e que não causa progressão de doenças cardiovasculares, coisa nenhuma. Por exemplo, na discussão do artigo a gente vê essa informação aqui: a maior parte dos participantes apresentaram placas
estáveis de ateroma e alguns apresentaram até redução na progressão de placas de ateroma. Mas o mais estranho de tudo é que eles simplesmente não publicaram os dados do estudo. Quer dizer, como é que foi aí o número no começo e no final? Eles tiveram progressão, regressão? Quais são os valores? Eles simplesmente não citam os dados. Estranho essa questão, né? Com certeza chamou a atenção de muita gente. Esse estudo gerou toda uma polêmica nas mídias sociais, tem um monte de vídeos, inclusive aqui no YouTube, falando sobre isso. Claro, a maioria desses vídeos são em inglês, então eu resolvi fazer o meu vídeo em português para você ter acesso a essa informação. O que eles lançaram foi esse gráfico aqui. Se você olhar essa linha aqui embaixo, é o que seria um processo estável, não ter progressão de placas de ateroma. E aqui tá os indivíduos que eles citaram que tiveram regressão. É o que? 2, 3 dos 100 indivíduos avaliados? Mas olha aqui no gráfico de novo, mais de 90% dos participantes tiveram progressão nas placas de ateroma. E os caras não citam os dados do estudo e ainda chegam com essa afirmação de que a maioria apresentou instabilidade nas placas de ateroma. Não foi isso que aconteceu. Naturalmente que esses pesquisadores foram muito pressionados e depois de muita pressão nas mídias sociais, um deles soltou o valor absoluto. E o valor absoluto foi uma progressão de placas de ateroma de calcificação das artérias de mais de 18 mililitros. E esse valor é ridiculamente elevado. Para você ter uma noção, esse outro estudo aqui avaliou indivíduos com diabetes e hipertensão. Quer dizer, indivíduos que a gente sabe que tem um elevado risco cardiovascular. E sabe qual foi a média de progressão de calcificação das artérias desses indivíduos com hipertensão e diabetes? 17 mililitros. Ou seja, os indivíduos saudáveis que seguem a dieta carnívora têm uma progressão maior do que indivíduos que têm diabetes e hipertensão. Isso é ridículo, mostrando claramente que a hipótese deles foi refutada pelo próprio artigo dos autores. E é por isso que eles omitiram os dados nessa pesquisa. Porque não só esse estudo demonstra que a dieta carnívora causa doenças cardiovasculares, aumenta muito o risco para essas doenças, ele mostrou que essa progressão é pior do que indivíduos que têm diabetes, hipertensão, síndrome metabólica. Sim, nós temos outros estudos, por exemplo, esse aqui com indivíduos com síndrome metabólica que tem uma progressão menos agressiva do que nesse estudo aí, e isso é extremamente preocupante e condiz com tudo que a gente vem citando nos últimos tempos sobre essa tal de dieta carnívora. Porque o que acontece na prática, nas pessoas que seguem essa dieta, são elevações agressivas no colesterol, principalmente no colesterol LDL. A gente sabe, com base em décadas de evidência, olha aqui para esse gráfico, isso aqui é um dos melhores estudos mostrando que sim, elevações no colesterol LDL causam eventos cardiovasculares. E agora esse estudo foi lá e provou categoricamente que isso é verdade. E o fato deles terem omitido os dados, tentado manipular informações, fazer todo esse jogo na discussão do artigo, para mim é evidência mais que suficiente para falar que a dieta carnívora realmente não faz nenhum sentido. Dieta essa que ignora tudo que a gente estudou por décadas na nutrição, o fato de que, por exemplo, o consumo de fibras é absolutamente essencial para a nossa saúde, ou ainda as múltiplas linhas de evidência mostrando claramente que o consumo, por exemplo, de carne vermelha aumenta o risco cardiovascular. Uma dieta que se baseia em alimentos de origem animal, que é basicamente isenta de fibras, com certeza vai ser danosa, a gente sabe disso há muito tempo. Me parece ridículo a gente ter que fazer discussões como essa, eu ter que fazer vídeos como esse aqui em 2025 com tantas evidências mostrando claramente que essa dieta com certeza confere riscos. E esse estudo é a cartada final, a prova definitiva que a dieta carnívora com certeza confere riscos cardiovasculares. Então não deixa de mandar esse vídeo para todo mundo que você conhece, as pessoas precisam ter acesso a esse tipo de informação, nós estamos falando da vida das pessoas. Muita gente vai seguir a dieta carnívora e pode ter até benefícios a curto prazo, perda de peso, controle glicêmico, mas a longo prazo, com certeza isso vai representar risco cardiovascular e essas são as doenças que mais matam no mundo. Esse é um assunto muito sério, não é brincadeira, nós estamos falando de novo da vida de muita gente. Então compartilha esse vídeo, manda para todo mundo, eu espero que você tenha gostado do conteúdo e te vejo na próxima.